Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos do 25 ao 34. Vamos estar lendo até o 28. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Glória a Deus. Quando olhamos essa passagem que fala, a não ser de outra coisa, mas de ansiedade, nós precisamos considerar o versículo anterior, o versículo de número 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E logo no 25 ao 34, mostra uma ansiedade exacerbada acerca das coisas materiais aqui nessa terra. E nós sabemos que o justo viverá da fé. Então, o serviço a mamon, o serviço às riquezas, sempre está envolvido com a ansiedade. Então, cuidado. Quando a ansiedade ela passa os seus limites, o cristão pode estar servindo, então, a mamon, andando atrás de riquezas, andando atrás de bens, andando atrás do terreno, quando então, como está registrado do 25 ao 34, deveria ter a confiança em Deus para que suas necessidades viessem a ser supridas, jogar-se em Deus, tranquilizar-se no Senhor, confiar e crer que o Senhor Deus é aquele que provê todas as coisas a um verdadeiro cristão. Toda a ansiedade em si mesma, ela é um serviço a mamon. O que estamos buscando? Qual é o nosso problema? Onde está a falta? Apresentamos ao Senhor e devemos exercer a nossa fé. O Senhor, ele não proíbe o interesse próprio nas necessidades da vida. Ele não proíbe essa preocupação. O que ele proíbe é a preocupação exagerada demais em relação à ansiedade e à solicitude dessa vida. Aleluia. E podemos entender que Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de todos nós. No versículo de número 26 diz a Bíblia, olhai. Quando a Bíblia diz olhai, isso significa dizer que nós devemos observar bem e considerar a natureza como um todo. E aqui o Senhor, ele faz menção, ele exemplifica acerca das aves do céu. Em alguma outra tradução diz pardais, em outra diz corvos, aleluia. E ele manda que nós venhamos observar, prestar atenção, também nas plantas, aleluia. O pardal, o corvo, como traz ali a ave do céu, ela não pensa, ela não planeja, ela não armazena, ela não projeta o dia seguinte, ela não pensa no dia seguinte, ela está desprovida da razão, ela é um ser irracional, aleluia. E se não fosse a providência de Deus, todos esses animaizinhos aí iriam perecer. E a Bíblia vem me dizendo que mesmo eles não pensando, mesmo não planejando, aleluia, eles cuidados pelo próprio Deus.
E enquanto que nós somos dignos do cuidado de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus, e isso não é brinquedo, devemos nos jogar em confiança, numa verdadeira fé em Deus, crendo que Ele supre sim as nossas necessidades. Ele nos manda olhar, Ele nos manda observar e fazer um paralelo de seres animados que precisam continuar vivendo e que nós não temos nada a ver. Ele é que sustenta. Os pássaros, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não estocam nada, eles não têm celeiro. E aqui nós podemos contextualizar que eu e você podemos semear para lá na frente colher. Eu e você podemos ceifar, podemos colher. E eu e você, no dia em que há a fartura, podemos então estocar, guardar, esperando lá os dias adversos que sempre virão após a abundância, e aí se forma um ciclo onde em momentos estamos bem financeiramente, em outros não, para que justamente nós venhamos, aleluia, a exercer a nossa fé. Deus miraculosamente alimentou a Israel lá no deserto por 40 anos. E nós somos sabedores da história, e a própria Bíblia registra que eles comiam aquele maná que o Senhor enviava todos os dias. E não houve falta de carne, não houve falta de água para aquela população gigantesca de quase 3 milhões de pessoas. Não houve falta de nada. Diz a Bíblia que ainda o Senhor as protegia com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los do frio e para protegê-los do calor durante o dia. E a Bíblia ainda registra que a sua roupa não gastou, o seu sapato não gastou, e eles atravessaram aquele deserto miraculosamente, pelo grande poder do nosso Deus. Aleluia! Se o Senhor Deus, na Bíblia Sagrada, nos demonstra os milagres, nos demonstra tudo aquilo que Ele fez, Ele faz, nos mostra que Ele é o Deus da providência, quando então, aleluia, Abraão foi sacrificar a Isaque, na hora em que Abraão levanta o seu cutelo para sacrificar o filho, diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor interferiu, dizendo, não mate o menino. E ainda interfere uma segunda vez, e então Abraão vira para o lado e vê ali então um cordeiro emaranhado a uma rama, a uns pastos, aleluia, e ali o Senhor chama, o Abraão chama aquela situação, aquele monte, Deus proverá, porque Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Sempre Deus proverá, aleluia, o sustento, Deus proverá as condições para que eu e você venhamos ser vitoriosos quando então estamos na condição de cristão. 6 coisas que nós podemos aprender aqui nessa passagem. A primeira coisa, se você ler toda ela, você vai entender que Jesus, nessa passagem, ele censura a preocupação exagerada. Ele censura. Ele requer que o cristão reconheça que ele é Deus e que ele pode sim solucionar o nosso problema. Aleluia. Muitas das vezes o próprio Deus permite que nós venhamos a estar em condições adversas para que ele mesmo opere, para que nós mesmos venhamos ser testados, provados em nossa fé, para ver em que condições estamos servindo a Jesus. Estamos servindo a Jesus só quando tudo está bom? Ou estamos servindo a Jesus, aleluia, de verdade ou com falsidade, querendo do Senhor somente a bênção que Ele tem e não o que Ele realmente
representa. E aqui cabe uma pergunta, quando Jesus, nessa palavra, censura a preocupação exagerada, aqui cabe uma pergunta: por acaso somos Deus? Por acaso temos o poder de fazer milagres, nós, de fazer vir à existência as coisas que não são? Ou isso é uma particularidade do nosso próprio Deus? Aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que para o cristão é um desastre a ansiedade. Quando observamos que a ansiedade ela é exagerada, ela acaba por nos atrapalhar. E isso não é outra coisa senão uma demonstração de pouca fé. Aleluia. Ah, mas o irmão não sabe o que eu estou passando. O que eu sei é que o nosso Deus pode sim fazer e operar milagres. Aleluia. A terceira coisa que nós aprendemos nessa passagem bíblica, você pode reler e você vai ver que quando não colocamos a confiança em Deus, que quando a nossa ansiedade é demais, nós estamos desonrando a Deus. Aleluia. Porque quando nos preocupamos, nós não estamos confiando naquele que dizemos que confiamos. E aí estamos desonrando ao Senhor. Ou Deus resolve, ou então ficamos sem a solução. Aleluia. É assim que nós devemos proceder. A quarta coisa, Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo que nós venhamos pedir, como está lá em Mateus, no capítulo de número 6 e no versículo de número 8, que diz: não faça como ele, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes. Deus sabe exatamente aquilo que precisamos. Se não alcançamos, se não recebemos ainda, o que não podemos ter é a ansiedade. Porque se não recebemos, é porque existe aí um propósito de Deus. A quinta coisa, a ansiedade é desnecessária. Quando nós observamos que a ansiedade é desnecessária, logo nós entendemos que não adianta nada se escabelar, não adianta nada se desesperar, não adianta nada se precipitar quando que nós esperamos de Deus a resposta. Aleluia, não da força do braço, não da força do homem, não da providência humana, mas da providência divina. E aí o Senhor vem dizendo que Ele sustenta as aves, que Ele cuida dos lírios. E aí Ele fica bem claro na sua palavra, fica que a ansiedade ela é desnecessária. A sexta coisa que nós aprendemos na passagem de 6, 25 a 34 de Mateus é que a preocupação não nos leva a lugar nenhum. A preocupação não leva a lugar nenhum. Não adianta. Não traz coisa alguma. Não leva e não traz nada. Aleluia. O que podemos sim é refletir no problema, ir para a oração e dizer a Deus: eu não posso, eu não consigo, e eu preciso de Ti, Senhor. Entra com a providência. E então veremos o milagre. Então vamos desfrutar daquilo que o Senhor diz em Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Duas prioridades que o Senhor nos fala para que deixamos a ansiedade de lado, buscar o reino e buscar a justiça de Deus. E aí você vê o milagre. E aí você descobre o poder de Deus. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.